Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Tudo bem, né? E quero te agradecer pelo carinho, pela participação no nosso projeto aqui do canal Wellington Campos FC, principalmente a torcida vascaína, dando um apoio e participando, comentando. Bacana, bacana. Eu quero chegar agora com você justamente para falar do meu sentimento, que eu achei hoje da apresentação, vou chamar de uma apresentação institucional do Joe Wander, o dono da 777, lá no CT Moacir Barbosa. Né? A gente tem toda essa apresentação aqui no nosso canal, você pode assistir com a tradução do inglês para o português. E eu quero então que você dê a sua opinião. A gente perguntou sobre técnico, sobre compromisso com o Vasco da Gama, enfim, uma série de coisas muito importantes. Mas antes da gente comentar com você, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, a inscrição está aí embaixo. Peço também, aquilo de praxe, né? Para você dar o joinha, para você se inscrever no canal. É bom também aquela publicidade, que você assista toda a publicidade. Ajuda na monetização também. E é importante, são mensagens bastante interessantes. Então, depois da vinheta, a gente comenta como foi a apresentação institucional da 777 com uma nova parceira do Vasco, agora já oficialmente. Muito bem, minha gente, estamos aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, onde depois de passar a tarde lá no Vasco da Gama, no CT Moacir Barbosa, estivemos com o Joe Wander, o novo dono do Vasco da Gama, né, 70% das ações da SAF, para que o torcedor entenda, e também lá com o Paulo Brax, o executivo de futebol, o Luiz Melo, o homem que vai ser o CEO, já trabalha como CEO, os dois, inclusive, na apresentação, falaram do compromisso de resgatar esse Vasco da Gama da Série B do Brasileirão para a Série A do campeonato. E ontem estivemos em São Januário, vimos a vitória vascaína, um jogo muito difícil. O Vasco fez um gol logo no início, né? Com 19 minutos, um gol de pênalti do Nenê, teve a oportunidade no finalzinho de fazer 2-0, mas no segundo tempo, no início do segundo tempo, fez 2-0 com o garoto, né? O Egnaldo, muito bem na partida, e depois teve aquele gol contra do Anderson Conceição. Mas no final a torcida feliz com os 2-1. E vou começar a comentar a entrevista do Joe Wander de trás para frente, porque ele disse que foi um momento mágico ontem em São Januário, ver o time ganhar, a festa da torcida, a energia, foi diferente, mais gostoso de quando ele viu o Vasco diante do Flamengo lá no Maracanã, até por causa da vitória, segundo ele. E aí sim, a entrevista durou quase que 1 hora, cerca de 51 minutos, e nós tivemos o Joe Wander fazendo uma apresentação institucional. Ele não quis entrar em pontos específicos que a imprensa levantou. Por exemplo, ele chegou dizendo que reafirma o seu compromisso de transformar o Vasco numa potência como é hoje o Flamengo. Muito bem na Libertadores, bem na Copa do Brasil, vivo, né? Muito bem, também sonhando ainda com o Campeonato Brasileiro. E ele tinha dito lá no Maracanã que aquela seria a última vez no Campeonato Carioca que o Flamengo entraria com muita vantagem em cima do Vasco da Gama e que ele faria tudo para que isso acontecesse. E ele explicou, eu até anotei aqui, vai ser mantida essa promessa, o Vasco terá todo o suporte financeiro com estabilidade para contratar os jogadores e vai chegar lá. Ou seja, será tão forte e tão grande quanto ao Flamengo num futuro breve. É evidente que isso não é da noite para o dia. Você tem que acertar com as contratações desses jogadores, você tem que acertar também na contratação do treinador, ter um ambiente saudável,
acertar também nos nomes, que às vezes você investe uma carreta de dinheiro e você não consegue fazer um time. E às vezes com um valor até inferior, você monta uma boa equipe. Eu digo, por exemplo, a folha do Vasco na Série B custa 4 milhões e o Fluminense na Série A do Brasileirão, na terceira colocação, tem uma folha de 6 milhões e meio de reais. E olha então como foi bem feito o investimento lá no Fluminense. Então tudo isso foi colocado pelo Jos Wander. Sobre obras no CT, vai ser concluída a obra do CT, né, porque ela não foi concluída. Havia uma promessa de fazer um ginásio e um estádio, mini estádio para 4 mil pessoas. Ele não tocou nesse assunto, mas disse que vai fazer obras no entorno ali da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, com a vizinhança, um trabalho social muito legal. Se encontrou hoje com o governador do Rio, Cláudio Castro. Isso estava na pauta, porque depende também da ajuda do governo estadual e do governo municipal. E também ele quer participar da concorrência, quando digo ele, o Vasco SAF, da concorrência do Maracanã. A gente tem visto aí a dificuldade que o Vasco tem tido para ter a liberação e jogar no Maracanã. Então, o Jos esteve com o governador fazendo esse pedido e, lógico, já chegando dentro do DNA vascaíno, de toda a sua história, que é atender os mais necessitados. O Vasco hoje tem um CT muito legal, mas numa área, né, muito pobre, vamos dizer assim, mas de um pessoal sensacional, muito querido, muito amável. A gente chega, ô da Tupi, e dá tchau, e conversa, às vezes te chama pelo nome, e ele sabe que ele precisa, né, melhorar também para aquela gente. Então, já chega fazendo um gol de placa do lado social, o dono da 777 e agora da SAF do Vasco da Gama. Ele também falou sobre a missão. A missão qual é? É fazer o Vasco tão grande dentro do Brasil quanto fora. Fazer um Vasco competitivo nas competições nacionais é um Vasco competitivo nas competições internacionais. Repito, isso não é você estala os dedos e aparece uma varinha mágica e transforma tudo isso. Não, não funciona assim. Funciona com trabalho, funciona com investimento e principalmente acertando nas contratações das pessoas. E segundo ele, o Vasco da Gama, ele está adquirindo 70% das ações e a ideia não é pegar o Vasco, fazer jogador, vender, ganhar dinheiro por agora, não. Ele quer manter a tradição vascaína pelos próximos 30, 40, 50 anos. Essa é a ideia. E tem tudo para crescer. O potencial que o Vasco tem é muito grande. Primeiro, porque está na Série B do Brasileirão. Segundo, porque tem uma imensa e apaixonada torcida e que sempre na sua história colaborou com todos os projetos que foram lançados por todas as diretorias que passaram pelo Vasco da Gama, principalmente nos piores momentos, e esse é um deles. O Vasco amargando pelo segundo ano uma Série B do Brasileirão. Então, ele chega com este compromisso de recuperar a instituição, de contratar jogadores, de fazer aí um time, como disse ele, jovem e também um time competitivo. E para isso tem que segurar nesse momento o Andrei Santos, o Marlon, o Ignaldo, revelar mais jogadores, investir em ótimos atletas para a Série A. Quando perguntado, e até essa pergunta foi minha, sobre comissão técnica, sobre o novo treinador, ele falou o seguinte: olha, não se muda de uma vez no meio do trabalho, você tem que concluir o campeonato para fazer as mudanças. Isso aí, né, na tradução do inglês para o português, ou para o bom entendedor, ele deixou bem claro que o Emílio Faro vai concluir a Série B, acredita neste grupo. O próprio Emílio Faro, na minha pergunta na entrevista coletiva de ontem, falou desse comprometimento do grupo do Vasco da Gama
com as vitórias e ele espera, além da boa vitória de ontem, já boas vitórias na sequência. Contra o Brusque, sábado lá em Santa Catarina, às 4h30 da tarde, e no domingo, dia 11 de setembro, contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Por que não esperar uma vitória também fora de casa contra o Grêmio? E na sequência tem o Náutico em São Januário, e aí para fazer uma pontuação muito boa e se aproximar da vaga da Série A. Seja bem-vindo a 777, agora já pegou o touro à unha. Semana que vem o Paulo Brax vai dar uma entrevista coletiva, pelo menos é o que obtive de informação. E aí sim, tecnicamente, o que vai acontecer com o Vasco, principalmente o futebol vascaíno, a gente vai ter uma noção maior. Tá certo? Tá gostando do nosso trabalho? Se inscreva, Wellington Campos FC. Você habilita o sininho para receber as nossas notificações e também espalhe para os seus amigos e dê o joinha para dar aquela força junto ao YouTube. Estou muito feliz de fazer esse trabalho, direcionar todas as informações a você, torcedor do Vasco. Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. E uma instituição centenária como o Vasco que merece todo o respeito e todo o carinho. Aqui da sede da CBF, no Rio de Janeiro, repórter Wellington Campos. Fiquem com Deus.